Oi, oi! E aí? Tudo bem? Todos bem? Muito bem? Muito bom saber que tá todo mundo bem. Eu espero realmente que esteja todo mundo bem. E estou aqui curiosa para saber se as atividades anteriores ajudaram de alguma forma. Será? Eu espero que sim, porque hoje eu trouxe uma novidade bem legal, uma atividade que vai contribuir muito no aprendizado da criança, no desenvolvimento escolar da criança. E eu trouxe hoje algo que fosse bem simples e que todo mundo pudesse fazer em casa e que ela é uma atividade que vai ser proposta para qualquer idade. Hoje eu vou focar um pouquinho com vocês em atividades voltada mais para o lado da alfabetização para crianças menores, mas vou dar outras dicas também. Hoje eu trouxe dois jogos que serão feitos, confeccionados por vocês, dentro da casa de vocês, pela criança, pela família. A proposta é que a família possa estar sempre conectada com a criança, para que esse momento não seja somente de aprendizado, e sim um momento rico, um momento em que haja um elo familiar, onde essa construção possa criar laços, se fortalecer. E aí, claro que eu não podia deixar de fazer para vocês também esse jogo que eu acho incrível, que eu acho maravilhoso e que é super divertido porque ele é construído com uma criança. Ele pode ser, ele deve ser construído com uma criança. Hoje a proposta são de dois jogos. Eu trouxe aqui para vocês um jogo, o jogo da memória, que eu fiz aqui, ó, com imagens. E podem perceber, ó, bem simples, pintado mesmo, fiz à mão, para que vocês possam ter ciência de que não preciso ter muitos materiais, eu não preciso ter grandes coisas na minha casa para desenvolver momentos únicos, momentos maravilhosos de aprendizado, de amor, de união, aquele momento familiar maravilhoso, naquele domingão que a gente às vezes está sem fazer nada. Então, o jogo da memória funciona da seguinte forma. Vamos lá? Peguei algumas das minhas preciosas. Adoro caneta, gente. Adoro caneta. Adoro um monte de coisa. Adoro lápis. Enfim, né? Vamos pular essa parte. Então, eu fiz aqui, ó, apenas com 3 para que vocês possam ver a facilidade, mas vocês podem fazer com a quantidade que vocês quiserem. Sabemos que o jogo da memória, ele é um jogo que vai trabalhar a memorização, a concentração da criança, do adolescente, seja qual faixa etária for. Nesse caso, o nosso jogo da memória foi construído com imagens e palavras. Então, como é que funciona o jogo? Eu tenho aqui a imagem de uma casa e eu tenho a escrita da casa. Eu coloquei com 3 tipos de letra: a bastão, a cursiva e a script, para que vocês possam perceber que vocês podem colocar tanto com as 3 ou dependendo da fase em que a criança está. Ah, ela está aprendendo a letra cursiva, então eu vou trabalhar a letra cursiva. Claro que nessa atividade, se eu faço com um material simples que eu tenho em minha casa, o que eu vou fazer? Eu vou cobrir o verso, porque quando eu virar, ó, tcharam! Surpresa, ninguém vai enganar a gente. Está cobertinho. Então, quando eu viro as minhas cartas, eu não consigo saber o que eu tenho. Então, o jogo vai ficar muito mais animado, porque ninguém vai descobrir antes do tempo qual é a proposta. Então, o objetivo é o quê? Eu tenho as palavras e tenho as imagens. Como funciona o jogo? Eu peguei aqui banana e a palavra casa. A criança automaticamente vai reconhecer o desenho, mas ela vai ter que ler qual é a palavra para saber se vai fazer o par ou não. Nesse caso, não temos o par. Automaticamente, vira de cabeça para baixo de novo. Próxima rodada, próximo jogador, vai misturar as cartas. Peguei banana e a próxima palavra. Ela vai ter que ler a palavra
para identificar. Ela conseguiu identificar que é banana. Então, eu tenho o par do meu jogo da memória. E assim vocês vão poder construir com numerais, com formas geométricas, com cores, isso tudo dependendo da faixa etária da criança. Se eu tenho uma criança numa fase em que ela está aprendendo as cores, eu posso fazer um jogo da memória apenas com as cores primárias, onde eu tenha 2 peças com as cores iguais. Eu já tenho uma criança que já está reconhecendo sílabas. Eu posso fazer uma montagem de palavras com sílabas, onde as peças precisem se encaixar. No caso do nosso jogo da memória com as palavras e as imagens, eu posso fazer também aqui, ao invés de estar escrito, em formato de sílaba, para que ela possa estar reconhecendo o som da, do. De qualquer forma, a criança vai precisar fazer a leitura, reconhecer o som, mas para que ela faça tudo isso, ela precisa estar concentrada, atenta, ela vai precisar estar relaxada no seu momento em família. Isso tudo vai trabalhar também a relação da criança com a escrita e com a imagem. É um trabalho muito importante onde ela vai ter que estar ali atenta, ela vai desenvolver o seu raciocínio para esse jogo. E eu espero que vocês façam aí, se divirtam, e pode ser, ó, bem simples, é só pegar aquelas canetas favoritas que vocês têm aí na casa de vocês, lápis de cor, canetinha, e o melhor, uma outra dica: cada desenho criado, a criança pode fazer, ela pode participar. Vamos conversar com a criança, vamos escolher as palavras juntas, quais nós vamos fazer, quais palavras nós vamos colocar no nosso jogo. Deixe que a criança construa o desenho, deixe que a criança construa com você o jogo. Assim vai ficar mais divertido, ela vai se sentir mais importante e na hora da atividade, eu tenho certeza que a animação, a empolgação vai estar, ó, lá em cima e o aprendizado vai ser imenso, vai ser grandioso, vai ser assim riquíssimo. E melhor do que isso, a satisfação de estar com o seu bem maior. Bom, eu falei para vocês que eu trouxe hoje 2 jogos diferentes, né? Sim, eu trouxe o jogo da memória, já aqui, ó, mostrado, trabalhado com os meus desenhos. Uma artista, gente, olha, eu me senti uma artista fabricando para vocês o meu jogo da memória, o nosso jogo da memória, né? E o próximo jogo, ele também trabalha o raciocínio, ele também trabalha a memorização, a concentração. É um jogo, ó, antigo, da nossa época. Até antes, hein? Eu acho que ele é bem antigo. E que na nossa geração a gente olha assim, naqueles encontros de família e fala: ai, não quero esse jogo não, ah não, só lá na casa da tia que tem, não vou querer participar. Mas com a criança vai ser muito divertido. É um jogo que pode ser feito em família, pode ser feito com amigos e pode também juntar os amiguinhos. A criança pode trazer as outras crianças, os amigos, os primos e construir. É o jogo do bingo. Bingo? Como assim bingo? Tem como fazer isso? Tem, gente, e de várias formas. No nosso bingo de hoje, nós vamos trabalhar o raciocínio, nós vamos trabalhar a concentração, porque ele vai ser um bingo matemático. O que nós vamos precisar fazer? Em primeiro lugar, eu vou elaborar pequenos papéis com algumas continhas. Mais uma vez, volto a falar que a atividade proposta para hoje vem a ser para crianças que estão numa fase de alfabetização, que estão no início da sua aprendizagem, dos anos iniciais, mas a gente pode sim e deve modificar, aperfeiçoar sem problema nenhum. Eu fiz aqui, ó, 3 continhas diferentes, ó, 10 mais 3, 5 menos 1, 6 mais 3, simples. Vou primeiro criar, pensar quais continhas eu vou querer colocar no meu jogo. Após isso, eu já sei quais são as minhas continhas
e eu preciso saber também os resultados. O que eu vou fazer? Vou pegar um papel, eu tenho uma lousa na minha casa, eu tenho um quadro, eu tenho um cantinho, na casa do meu amigo, enfim, qualquer lugar que você possa escrever para que a criança possa ver. Pode ser até em uma folha, como eu vou mostrar para vocês. Peguei uma folha e dei a opção de 8 números. Nesses 8 números, eu tenho aqui o resultado das minhas 3 continhas. 6 mais 6, 5 menos 1, 10 mais 3. Eu tenho o resultado. Vou virar para a criança e falar para ela, você pode escolher 6 números, 3 números. Nesse caso aqui, são 3, porque eu só fiz 3. Se você fizer 6 continhas, ela pode escolher 6 números. O importante é que você coloque sempre opções a mais da quantidade de continha que você fez. Eu fiz 3, então ela vai poder escolher 3 números. E aí ela escolheu números aqui, né, aleatórios, que a gente não vai contar quais são. Após isso, escolha feita, ela anotou aqui no papelzinho dela os números que ela queria. Nós vamos pegar o resultado das continhas e deixar aqui, ó, dobradinho, né? Que já está aqui no meu papelzinho. Beleza? Vou deixar aqui no cantinho só para gerar uma emoção, né? Para que eles vejam depois. Por que eu vou deixar no cantinho? Porque depois a gente vai fazer uma segunda proposta para que eles compreendam o raciocínio. Peguei as minhas continhas e vou fazer o meu jogo de bingo. Posso colocar num copinho, posso colocar num potinho. Se eu tiver uma roleta de bingo também fica legal, é interessante, não tem problema nenhum. Então, tá aqui. Vou fazer o sorteio. Peguei o primeiro número. A minha primeira continha foi sorteada essa daqui. 6 mais 6. Eu vou perguntar para a criança, quanto dá essa continha? Ela vai descobrir se ela tem o número escolhido, tendo que efetuar esse cálculo. Depois que ela somar 6 mais 6 e descobrir que dá 12, ela vai olhar lá naquele papelzinho dela, na escolha dela dos números e ver se ela tem. Ela tem o número 12, ela marca o número 12. E assim nós vamos fazer com todas as outras continhas. Tudo bem? Tranquilo, né? Por que eu falei para vocês lá no comecinho assim, vou deixar os meus números aqui, ó, no cantinho, quero o resultado. Qual é a proposta? Mostrar depois que acabar aquela emoção do bingo, a gente pode pegar isso e mostrar para a criança, ó. 6 mais 6, 12. E eu posso aqui também criar o jogo da memória. A ideia foi trazer para vocês que do bingo eu tenho também o jogo da memória. Como nós fizemos anteriormente com as palavras, nós também podemos fazer um jogo da memória com os numerais, com as continhas, seja de adição, subtração e assim vai. Bingo. Posso fazer um bingo com as capitais? Sim, deve. Aí a gente já fala de crianças maiores. Vai ser muito legal, eles vão conseguir colocar, a gente pode fazer um bingo com as capitais e os estados. A gente pode fazer um jogo da memória com as capitais e os estados. Nós podemos criar. A nossa imaginação, ninguém pode segurar. E a proposta é essa. Por hoje, nesse domingão aí, finalzinho de domingão ou comecinho de domingão, não sei que horas que vocês vão ter a oportunidade de estar entrelaçando a união, o amor que vocês têm com a família, com a criança, com o seu próximo. A ideia é que eu esteja sempre construindo, deixando a minha imaginação fluir. E eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês tenham gostado e muito dessa atividade. E eu vou deixar aqui para vocês
na descrição a proposta. Vou deixar na descrição também como é que funciona o jogo para que vocês possam compreender melhor. E deixa aquele likezinho lá, por favor. Compartilha com os amigos. A gente agradece e muito. Meus amores, um beijo. Fiquem com Deus. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.